Continuando essa saga de eu voltar a outros continentes, chegou a vez de eu revisitar a Ásia, só que dessa vez eu vou para o Japão. Então, eu te aguardo aqui no mês que vem para poder descobrir como é que foi essa viagem, como é que foi andar para esse país que tem uma cultura e uma ambientação únicas, ou se foi uma viagem para um Japão sem muita referência, não sei. Então, eu te aguardo aqui no mês de outubro quando eu vou desembarcar no Japão, certo? Então, no mais, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. No mês de outubro, eu desembarquei no Japão com Relatos de um Gato Viajante e foi uma viagem, assim, incrível. Então agora eu vou falar um pouco mais sobre esse livro para vocês e qual foi a minha experiência ao conhecer um país aos olhos de um gato. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse livro, deixe-me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de falar um pouco mais sobre a minha experiência com o livro, né? Deixa eu passar algumas informações técnicas sobre Relatos de um Gato Viajante. Né? Que eu, inclusive, eu li foi pelo Kindle, né? Eu acho que deu pra perceber, né? Mas vamos lá. Relatos de um Gato Viajante foi lançado em 2017 pela editora... Tá bem pequenininho aqui, mas deixa eu tentar ler para vocês. Alfaguara. Tá bem pequenininho, não sei se na câmera vai pegar. Não tá focando, né? Não. Tá bem no cantinho aqui da tela. Mas é dessa editora. Esse livro é escrito pela autora Hiru Arikawa. Acho que é isso mesmo. Inclusive, muito provavelmente, né, pelo ano dele. Não, o ano dele de lançamento. Ah, não, foi o ano de, eu tô falando errado, gente. Desculpa, o ano de lançamento aqui no Brasil, tá? Foi em 2017 aqui no Brasil. E provavelmente, né? Muito provavelmente, em 2017, é que ele tem esse negocinho aqui embaixo escrito que ele tem mais de 400 mil exemplares vendidos no Japão, em 2017. Sabe-se lá quando, se já não bateu aí a marca do 1 milhão em 2024, né? Bem provavelmente, não achei essa informação, tá? Ele é um livro curto, né? Ele tem 256 páginas, e a melhor categoria que eu achei ele da Amazon é de ficção contemporânea, certo? Ele atualmente tem 3.093 avaliações na Amazon, com uma média de 4.8. E esse livro é totalmente diferente de todos os livros que eu já li, sabe? Ele traz uma mensagem também ali meio que escondida, né? Mas nas entrelinhas, nem tanto. Muito importante e ao mesmo tempo impactante. Primeiro que a gente o livro começa sendo contado na história de um gato de rua. Só que não é um gato de rua qualquer. O livro é narrado pelo ponto de vista do gato. Então, você tem ali todas as ideias de comportamentos e tal pelo ponto de vista de um gato. Então, por que o gato interage com algumas pessoas e não outras? Por que ele é arisco? Por que ele... O próprio gato vai te contando a história. Por que ele é assim? Por que ele é um gato de rua? Como agem os gatos de rua? Como se tivesse... Literalmente, o gato está escrevendo o livro, sabe? Escrevendo a história ali. É muito... Assim... É incrível. A autora conseguiu escrever assim, de um modo fascinante, ao meu ponto de vista. Porque eu pensava muito que... Realmente, eu por horas assim, eu li assim e falei, gente, parece que é o gato que está escrevendo isso. Né? É bem nessa vibe. Até que acontece uma coisa com esse gato, né? Eu vou evitar o máximo de spoilers aqui, porque, como eu disse, o livro é curto, então não quero estragar a experiência de ninguém, sabe?
Ele é adotado por um cara chamado como é que é? Satoru, né? Satoru? Não é Satoru, não. É que eu tô confundindo Satoru com o anime que eu assisti, né? Mas é Satoru, um jovem. E por ele por esse gato ter um rabo torto, né? E pareceu com um 8, ele começou a chamar o gato de Nana. O gato até estranho, fala, porra, mas Nana é nome feminino, eu sou um macho, que não sei o que, né? Tem essa coisinha aí. E assim, nossa, Mark, mas um rabo virado para o lado, virar um 8. Gente, é coisa de japonês, tá? Coisa de japonês. Não me perguntem, não sei como é que se escreve, nem sei como é que desenha um 8 em japonês, sem ser algarismos romanos. Romanos é ótimo. Algébricos. Sei lá, o número que a gente tá acostumado. Eu sou péssimo em exatas. Mas faz sentido ali pra história, tá? E por várias e várias vezes ele fica repetindo por que ele deu o nome pro gato de Nana e tudo mais. Então, tem essa coisinha ali, essa relação de um gato de rua se adaptando a um humano, né? Só que chega um momento da nossa história, que até então a gente não sabe porquê, o Satoru se vê... Tô falando Satoru de novo. O Sotura se vê numa posição em que ele tem que doar o Nana para alguém. Então ele manda mensagem, né, e-mail para vários amigos dele, de infância, né, no caso, para poder ver se alguém poderia ficar com o gato dele, para poder cuidar do gato dele, porque não poderia mais ficar com o gato. Então começa a história a ser narrada numa viagem em que tá o gato, o rapaz, numa van prata, né? Tenho que deixar esse detalhe aqui, que é uma van prata, viajando pelo Japão, indo de cidade em cidade, né? De cada uma das pessoas, para poder levar o gato, para ver se o gato se adapta àquela casa. Então tem interação de gato com cachorro, de gato com outros animais, com outros gatos, né? E, claro, tudo com ponto de vista do gato. Mas não só com ponto de vista do gato, tá? Deixando bem claro aqui, também tem um ponto de vista do Sotoro. Tô lendo aqui para não falar errado de novo. Do Sotoro. E nessa de quando fala o ponto de vista do Sotoro, que ele vai trazendo um pouco da história dele, principalmente da infância dele, que ele teve um outro gato e que ele também teve que doar, né? Deixar o outro gato dele quando era criança com outra pessoa e tudo mais. Isso vai explicando, vai construindo a história, um passado do personagem que o Nana não conhecia, e aos poucos o gato também vai se afeiçoando, né, com o humano, porque ele fala, um gato de rua não pode viver a vida dele achando que ele vai ter sempre uma vida com o humano, porque o humano pode não gostar de alguma atitude dele e tal, e jogar ele para fora de novo. E aí, como é que ele faz, né? Ele tem esse certo receio ali no começo, o Nana. Mas depois ele vai conhecendo a história de vida do Satoru, conhecendo os amigos de infância do Satoru, vai conhecendo o passado, tanto desses amigos quanto do Satoru. E aí que a história fica emocionante. Eu acho que eu posso colocar assim. Bem emocionante. Olha, cara. E como o Satoru... Aconteceu uma coisa com o Satoru na infância e ele precisou deixar o gato dele com outra pessoa, porque vou dizer que meio que um spoiler não spoiler, né? Porque faz sentido com a história. Ele começou a viajar muito de cidade para cidade. Então nisso ele tem amigos em vários locais, então por isso que ele vai visitando todo mundo com o gato e tal. E nessas histórias, como é narrado as histórias do Nana e do Sotura, tô falando Sotura toda hora, né? Do Sotura, também é contada a história dessas outras crianças, desses outros amigos do Satoru. Então, eu vou chamar de Satoru, gente, desculpa, eu vou ficar falando toda hora errado. Tô com Satoru na cabeça. Eu li como Satoru também, deixa quieto. Então, é perceptível que a autora também colocou ali uma pitadinha de como é a cultura. Não vou dizer que nem a cultura, porque eu não posso dizer se é cultura ou não do Japão. Mas eu vou ler aqui, porque vai fazer mais sentido eu ler o que eu escrevi do que eu tentar lembrar o que eu coloquei, tá? Coloquei assim, ó. Essa parte do livro mostra muito bem
coisas que a gente ouve falar sobre o Japão. Desde pais que preferem o trabalho ao próprio filho, a famílias que vivem do campo e que de lá tiram toda a renda. Isso, para mim, foi muito impactante de ler. É porque eu não quero falar muito para não dar spoiler, mas pega essa frase, junta com os relatos de uma pessoa que não quer doar o gato, mas que se vê numa posição onde precisa doar o gato, que passou 5 anos, acho que foi 5 anos com ele. E aí você entende. É porque eu também já tive um bichinho de estimação, minha mãe pegou ele e deu pros outros, né? Então eu sei bem como é essa do Satoru, sabe? Bem, toca ali no meu sentimentozinho, sabe? Então, é um livro interessante, vou só dizer isso. E fora que, toda a parte do Nana, parece que a autora, a das duas uma, né? Ou a autora ela observou, porque ela tem um gato, né? Ela observou muitíssimo o comportamento desse gato. Muito, muito mesmo. Ou em alguma vida passada ela foi um gato. Porque não faz sentido. A mulher descreveu muito bem. Só pra você ter noção, tem uma parte que eu achei mega... Que, tipo assim, eu particularmente, não vou dizer que eu já tive gato, porque minha mãe tinha alergia a gato, pelo de gato. Mas eu já vi gato tendo esse tipo de comportamento, mas eu nunca pensei nisso. Pensa numa TV de tubo. Por que gatos costumam ficar em cima da TV de tubo? Porque ela é quentinha atrás da televisão. Aí ele tava reclamando, o Nano tava reclamando que na casa do Satoru só tinha TV fina, que não tinha o tubo atrás para ele poder deitar e ficar no quentinho. E, gente, quando que eu ia imaginar que o gato ia preferir eu pensei, não, eu tenho um gato, eu vou ter que arrumar uma televisão de tubo, só pra poder ficar quentinho ali atrás pra ele. Falei, ai, gente, que perspicácia dessa autora, que perspicácia. Esse livro é muito incrível, é um livro obrigatório para todo gateiro, sabe? Todo gateiro tem que ler esse livro. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Eu já ia indo pra ambientação, mas eu tenho mais uma coisinha pra falar aqui, que ela também faz um comparativo muito interessante, que ela coloca que os gatos, a mesma sensação que os gatos têm quando usam como é que é? A mesma sensação que os gatos têm quando usam catnip é a mesma sensação, o Nana, né, compara com a mesma sensação que os humanos têm quando bebe vinho. Fica meio que levinho, meio que coisa assim. Eu falei, gente, faz todo sentido, sabe? Tanto sentido. Então, quanto à ambientação, como eu disse, ele não é só um livro que tem um ponto de vista do gato, né? Claro, tem um ponto de vista do gato, muito bem colocado e tudo mais. Também tem o ponto de vista do Satoru e tudo mais. Mas ele também tem uma ambientação muito rica. Nessa viagem, né, dos dois ali pelo Japão, indo em cidade de cidade, eles vão passando por pontos históricos, vamos colocar assim, né? Acho que pode se chamar históricos. Então a gente tem o Monte Fuji, a descrição muito bem detalhada do Monte Fuji. Inclusive eles colocam aqui, né, o Nana na verdade coloca aqui, que nenhuma imagem que você vê, qualquer foto que você vê, você consegue ter a mesma, não vou dizer a mesma sensação. Ele fala que você não consegue ter a mesma noção, acho que sensação é a mesma palavra mesmo, de quão grande é o Monte Fuji, de quão imponente é o Monte Fuji. Isso aí me instigou legal. Tem também o chamado Mar de Árvores, que é perto do Monte Fuji, que segundo eles dizem lá, né, as bússolas não funcionam direito lá e que a maioria das pessoas ficam perdidas lá. Se é lenda ou não sei, né, mas tem esse relato. Tem também a descrição do Maneki Neko, o gato da sorte, também tem essa referência. Tem também sobre um pouco da escrita japonesa, né, as letras ali e tal. Deixa eu baixar aqui o roteiro, porque eu esqueci de baixar, foi mal. E tem também como é que é? O Templo do Pavilhão Dourado. Esse é só uma breve citação, sem muitos detalhes, como no Monte Fuji e no Mar de... como é que é?
mar de árvores, plural, né? Mas ainda tem... É citado, é bem descrito, pelo menos a fachada, assim, então vale a menção. Não gostei. Que isso? Asmei. E depois de visitar esse país incrível, aos olhos de um gato de rua, através de pontos incríveis do Japão, eu digo que o relato de um gato viajante é um livro incrível, sabe? É um livro que me emocionou, é uma escrita envolvente, é um livro curto, é um livro, como eu disse, obrigatório para todo gateiro. Assim. E com isso, eu digo que eu finalizei a leitura desse livro e fechei com nota de 5 estrelas e favoritado. E vou dizer e repetir novamente. Deixa aqui o alerta. O final dele, o relato... É porque ele é descrito com relatos, né? O relato 4, o finalzinho do relato 4 é de cortar o coração, sabe? Estejam preparados para essa reviravolta no texto. Principalmente do porquê a viagem foi necessária. Quase que eu solto um spoiler, mas acho que essa palavra faz... Essa frase, no caso, né? Faz sentido. E quando vocês lerem esse livro, vocês vão entender por que eu estou dizendo essa questão de viagem, certo? Então, com isso, eu me despeço do Japão. Agradeço por todo o material, por toda a história, por tudo. Sabe que foi incrível. Mas chegou a hora de eu voltar para o aeroporto, pegar o próximo voo para ir para o próximo país. Sei o que eu ia falar, não, mas vou cortar aqui mesmo. Para a gravação. E continuando essa minha saga de revisitar alguns dos continentes que eu já fui, né? Chegou a vez agora de eu voltar para a Europa, mas dessa vez eu vou estar indo para a Itália. Então, eu te aguardo aqui no mês que vem para poder descobrir como é que foi essa minha viagem para esse país que, creio eu, tenha uma cultura religiosa muito forte, né? Tendo em vista que Roma fica dentro da Itália, né? Então não sei se tem alguma relação aí religiosa ou não. Ou se realmente, né? Como eu sempre digo aqui nessa parte, se foi uma viagem totalmente diferente do que eu esperava, certo? Então, eu te espero aqui no mês de novembro, quando eu vou desembarcar na Itália, certo? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.